Essa daqui era eu. Essa daqui também sou eu. Oi, gente, eu sou a Caroline Moreira e hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de emagrecimento e como que eu emagreci quase 16 quilos. Eu fui uma criança que eu comia tudo que eu via pela reta, era baseado em biscoito, pão, essa era a base da minha alimentação. Bala, doce e comida de verdade, fruta, legumes, eu quase não ingeria. Isso não fazia parte da minha alimentação. Eu digo que o que me sustentou de nutrientes foi ovo e banana. Eram as coisas que eu comia que eram saudáveis assim e eu comia numa maior proporção em relação às outras comidas. Enfim, como eu fui levando uma vida inteira assim, quando eu cheguei aos 10 anos, eu já estava muito gorda. Eu vou deixar uma foto minha aqui pra vocês de quando eu tinha 10 anos. 10, 11 anos mais ou menos. Essa daqui era eu. E mesmo eu sendo criança, eu ouvi muitas coisas, né? Do tipo, nossa, você tinha que emagrecer. Ou senão, às vezes, eu tava brincando e em volta estavam os adultos conversando ali, né? Normal. E eu ouvia, nossa, como ela tá gorda, né? Ou coisa do tipo assim. Mas nunca foi uma coisa que eu levei pro coração, nunca foi uma coisa que me magoou ou que me deixava de alguma forma, assim, constrangida ou qualquer coisa do tipo. Não. Aquilo era como se ninguém tivesse falando nada de verdade. E aí acabou que foi indo, e aí eu entrei na minha adolescência, e quando eu cheguei aos 14 anos, eu decidi que eu queria mudar. Mas eu não queria mudar por causa que eu queria ter um estilo de vida mais saudável, porque eu queria ter uma vida melhor, ou por qualquer outra coisa. Eu só queria emagrecer por emagrecer. Era só isso. Então, olha, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a fazer dieta, eu comecei a me alimentar melhor. E eu posso dizer que o começo da minha transformação começou ali. Apesar de eu ter feito muita coisa errada, dali naquela fase eu tirei muito doce, eu tirei muito refrigerante, muita bebida açucarada, a Guaravita eu tomava direto. Então eu fui tirando vários hábitos ruins que eu tinha e foram hábitos que não voltaram. Então, nessa parte assim dos doces, de comer muito doce, eu consegui eliminar ali naquela fase. E eu fui fazendo dieta e eu cortei muita coisa ali e eu só queria emagrecer. Era só isso que eu queria. E aí, bem, nessa fase eu consegui perder muitos quilos mesmo. E foi uma fase onde eu ainda estava terminando o meu crescimento, né? Dos meus 14 até meus 17 eu ainda cresci um pouco, não bastante, mas um pouco. E então ali auxiliou, né, nesse processo. Então eu tive um emagrecimento ali considerável. Mas dos meus 17 até meus 19 anos, eu regredi tudo. Porque eu já tinha alcançado o que eu queria, que era o emagrecimento. Eu já tinha chegado lá, né, vamos dizer assim. Então não tinha mais por que eu ficar fazendo aquilo ali. Na minha cabeça aquilo não fazia mais sentido. Então eu voltei a comer mal e tal. Aqueles hábitos de doce, de bebida açucarada, não, mas eu acho que eu parei de comer muito legume que eu já tava comendo. Eu parei de comer muita coisa que eu já tava comendo saudável. E voltei a comer muito mais pão. E foi indo assim nesse esquema. E biscoito, eu voltei a comer muito biscoito nessa época. E isso daí foi desencadeando aquele reganho de peso. E aí quando eu tinha 19 anos, um dia, subi numa balança e eu estava com 69 quilos e 900. E assim, talvez pra uma pessoa ouvindo, 69 quilos e 900 não é tanto. Talvez não seja. Mas pra uma pessoa com 1,56 m, é sim. Eu sou pequenininha. Ou seja, eu já tava bem gordinha, né? Assim, eu nunca fui obesa, mas eu tava bem gordinha. Então, foi inclusive nessa época aqui, gente. Quando tinha essa foto aqui, eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Nessa época eu subi na balança e tal. E logo depois, ou logo um pouco antes, eu não sei o certo, eu fui à médica, foi nessa época também. Eu descobri que eu estava com hipotiroidismo. Eu tinha muito cansaço. Era tipo como se fosse uma preguiça, vamos dizer assim. Mas não era uma preguiça, era um cansaço mesmo. Era como se eu tivesse trabalhado muito. E eu comentando, né, com as pessoas, em conversas assim. A minha mãe falou comigo, não, aí você vai, já que você vai nela, eu tinha que ir na médica porque eu tinha que pegar um atestado lá pra escola, alegando lá, né, de que eu tava apta a estudar, um negócio assim, não era nada demais. Era só uma declaração que eu tinha que passar pro médico pra pegar. Eu fui nela, né, na médica e tal, e aí eu comentei isso com ela. E aí ela foi perguntando, né, do relato da família, uma médica muito boa. E ela pediu o exame de hipotireoidismo.
E aí foi, né, foi onde foi detectado ali que eu estava com hipotireoidismo. E isso eu fui descobrir aos 19 anos, gente. Mas com certeza eu já tava com hipotireoidismo há muito, muito tempo. Tipo, pelo menos desde os meus 15 anos. E só que não tinha, ninguém descobriu e a gente também não procurou saber assim direito. Enfim, a gente não desconfiou que fosse isso, né? E nem os médicos, porque nessa fase, nessa faixa etária, é bem menos improvável que você seja diagnosticado com hipotireoidismo. Aí juntou tudo isso e eu falei, não. Eu lembro que no dia que eu subi na balança e eu vi 69 quilos e 900, eu falei, não, isso não vai ficar assim. Não dá pra eu viver assim, não dá. E a partir dali eu fui embora e tal, e eu mudei a minha vida a partir dali, entendeu? Eu fui mudando a minha mentalidade em relação à comida. Eu vivi numa ideia de comer, 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 comer. Se tem, eu tenho que comer, porque amanhã não vai ter mais isso aqui, né? Aí chegava amanhã, tinha outra coisa, aí eu vou comer, 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 porque amanhã não vai ter isso aqui, né? E assim, eu fui indo. E eu fui descobrir que isso daí de querer comer muito uma coisa que tava ali, que tava disponível, vinha em relação a uma crença limitante que eu tive por causa de ações dos meus pais. Vinha de uma crença limitante que eu tinha herdado dos meus pais por eles terem passado por uma situação. Eles têm uma crença limitante em relação à comida e eles agem assim. Então, tipo, vamos comer até isso aqui acabar. E aí, aquilo foi passado pra mim como ensinamento e eu herdei uma crença limitante de que eu não tinha nem passado pela história, mas eu herdei aquela crença limitante. E aí, depois de um tempo, eu descobri. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá assistir, se vocês quiserem. Onde eu conto quando eu descobri, né, essa crença. E, enfim, a partir do dia que eu descobri, eu falo até no vídeo que eu não sabia como eu ia lidar com aquilo e tal, pra resolver. Mas acho que saber foi suficiente pra resolver o negócio. Quando eu olhei e eu vi que aquilo ali não fazia sentido e que era uma coisa que eu nem tinha passado, que vinha de uma situação que não tinha nada a ver com a história. Eu só era fruto do acaso ali, né? Essa compulsão, essa coisa assim, ficou muito mais fácil de eu controlar e de eu lidar e de eu resolver. Parece que quando eu descobri que era uma crença limitante, que era só uma crença limitante que eu tinha, aquilo se resolveu, entendeu? Não tive que fazer nada de mágico pra resolver essa questão. E eu entendi também que a comida, que me alimentar bem era importante pra mim, que era importante pra minha saúde, e que comer legumes, que comer verdura é a base pra eu viver bem, pra eu ter uma vida saudável, ter uma vida longa. A partir do dia que eu vi aquele peso na balança, aquele 69.900, é claro que eu saí de lá querendo emagrecer e mudar meu corpo. Mas muito mais do que isso, eu saí de lá querendo não ficar doente, querendo ter saúde, querendo ter disposição, querendo ter vitalidade e querendo ter uma vida longa. E nesse processo, nessa segunda fase de emagrecimento, era uma coisa que eu queria levar pra minha vida, era alguma coisa que eu queria levar como hábito, como algo que fizesse parte de mim e não mais como uma coisa que eu quero emagrecer e quando chegar ali acabou. Não, é uma coisa que eu quero levar pra sempre. E a partir desse momento, eu comecei a entender que eu precisaria descobrir o que eu gosto de comer e que é saudável. Então eu descobri que eu amo uma panqueca de banana no meu café da manhã. É uma coisa que eu gosto muito, uma bananinha amassadinha, um ovinho, canelinha, faz ali como se fosse um omeletezinho. Perfeito. Outra coisa que eu gosto muito, pão de queijo e frigideira. Um ovinho, um pouquinho de queijo, um pouquinho de sal, uma colherzinha de polvilho, mistura tudo, faz como se fosse um omeletezinho. Maravilhoso. E é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu fui aprendendo a comer salada, eu fui aprendendo a comer legumes. Eu não gostava de nada disso, mas porque eu tinha experimentado pouco. Eu comia uma vez e eu achava que aquilo era suficiente para eu dizer, eu não gosto. Não! Você tem que comer uma, você tem que comer duas, você tem que comer três, você tem que comer quatro. Se você comer umas 7, 10 vezes e você não gostar, de fato você não gosta daquilo. Mas às vezes a gente come a coisa uma vez e a gente fala que não gosta. Então eu recomendo que você experimente, porque eu não comia alface, eu não comia tomate, eu não comia beterraba, eu não comia vagem de feijão, eu não comia nem batata frita eu comia. Existem coisas, alimentos que eu não comia e era questão de falta de experimentar. Porque conforme eu fui experimentando, esses alimentos que eu citei aqui pra vocês, hoje todos eles eu como. E foram alimentos que eu fui experimentando uma vez, experimentei de novo, e aí depois de um tempo,
eu passei a gostar daqueles alimentos. Então, essa fase é muito importante. Eu recomendo muito que vocês experimentem as comidas. Isso é muito importante, é um passo muito importante para mudar a alimentação de vocês. Que às vezes você acha que você não gosta de uma coisa saudável, que você pode muito bem trocar pelo seu pão, que você pode muito bem trocar pelo, sei lá, o que você come, seu biscoito recheado, que você pode trocar e você não troca porque você acha que você não gosta. E como eu queria que isso fizesse parte do meu estilo de vida, essa alimentação saudável, eu não queria também ficar sofrendo e comendo coisa que eu não gostasse. Isso não, eu queria comer coisa que eu gostasse. Então eu fui em busca de descobrir o que eu gostava, porque nem eu sabia. Então, a partir daí foi todo um caminho, todo um trajeto e eu aprendi a comer muito melhor. E outro ponto que com certeza é muito importante também para o seu processo de emagrecimento, para que ele seja a longo prazo, para que ele dure, é que você tenha equilíbrio. E que tá tudo bem no final de semana você comer um hambúrguer. Que tá tudo bem lá uma vez ou outra você ir numa festa de aniversário, você comer o bolo, você comer o salgadinho, você comer o que você quiser. É claro que hoje em dia eu prezo muito pela quantidade. Eu não vou comer a quantidade que a Carol de 17 anos comeria. Mas eu vou comer tudo que tiver. Eu não vou me privar, você não vai me ver eu me privando numa festa, você não vai me ver eu me privando em qualquer outro lugar. Tudo bem que eu também, por isso, eu não cheguei ao emagrecimento tão... Eu não fiquei assim, com a barriga chapadinha, gente, não fiquei. E agora que eu estou grávida, que eu tô numa gestação, eu sei que aqui, pelo menos pelos próximos 6 meses, a tendência da minha barriga é só aumentar. Então, pelo menos pelos próximos 6 meses, a minha barriga também não vai ficar chapada. Hoje eu levo uma vida equilibrada. Eu não sou a Carol de 14 anos que entrou numa dieta mais radical. Eu não sou a Carol de 17 anos que voltou a comer muito pão e muito bolo e muito biscoito. Eu sou uma Carol equilibrada, hoje, vamos dizer assim. É a Carol que come bem no dia a dia, que come verdura, que come legume, que come fruta, que come bastante ovo e que procura se alimentar bem, mas que de vez em quando toma um refrigerante, come uma coisa frita, come doce e come de vez em quando que tem vontade, uma coisa diferente. Então essa foi a minha jornada de emagrecimento. E uma coisa muito interessante foi a minha saúde. Que, nossa, eu notei muitos pontos mesmo. Eu vivia com colesterol alto. Dos meus 10 até os meus 19 anos, eu tava com colesterol alto todo esse tempo, gente. Sempre ele tava um pouquinho alto, ou pelo menos ele tava ali na média. E pra minha idade, não era pra estar na média, era pra estar bem abaixo. Então, eu tava sempre com colesterol alto. O meu açúcar nem sempre tava alto, não. Mas agora, gente, tô fazendo exames, né? Mais exames por causa da gestação. E ver o quanto eu tô bem de saúde, enquanto os meus exames estão bons, enquanto meus níveis estão lá embaixo, enquanto a minha tireoide, desde que eu descobri lá com meus 19 anos, hoje eu já tô com 23, então, ou seja, já se passaram 4 anos desde essa mudança de mentalidade, desde essa mudança. E o meu remédio continua o mesmo. E a minha taxa lá no exame do T4, do T3, estão ótimas. Então, tá tudo bem, sabe? E eu não precisei aumentar a minha quantidade de remédio e já tem 4 anos que eu tomo ele. Então a gente vê como a alimentação ela influencia a nossa vida. Eu tenho certeza, gente, que se eu tivesse uma alimentação saudável, uma alimentação baseada em comida de verdade, eu não teria desenvolvido essa tireoide com 15, 16 anos. Eu não sei ao certo quando foi, porque a gente demorou muito a descobrir, mas eu sei que foi nesse tempo por causa dos meus sintomas. Eu passei anos sofrendo e eu achava que era preguiça, eu não sabia ao certo o que era, mas era apenas né, a tireoide. E agora, para finalizar, o último ponto, que pra mim é o mais importante para você ter uma alimentação saudável, para você conseguir comer. Primeiro você tem que passar por essa fase de introduzir os alimentos, que nem eu falei com você, descobrir o que você gosta, o que você não gosta, entender do porquê que você tá fazendo aquilo ali. Se é por apenas emagrecer, se emagrecer por emagrecer, só pra chegar num ponto e depois parar. Porque se for isso que você tá buscando, que você tá querendo, eu sinto te dizer, mas a única coisa que você vai ter um efeito sanfona na sua vida. Se você tá buscando saúde, se você tá buscando uma vida equilibrada, se você tá buscando ser uma pessoa melhor, se você tá buscando uma vida mais longa, com mais
saúde, com mais força, com mais vitalidade, com mais energia. E você tem que entender o que você tá querendo e por que você tá querendo aquilo. E isso é muito importante para te guiar. Mas esse próximo ponto que eu vou te falar, na minha opinião, é o mais importante, que é a organização. Não adianta, você não vai conseguir se alimentar bem se você chegar em casa e a única coisa que tiver no seu armário for um pacote de miojo. Eu sinto te dizer, você não vai ter disposição para picar um legume, para fazer uma coisa saudável para você depois de um dia super, hiper, mega cansado. Então o que eu recomendo é, tá começando, principalmente no começo, faça marmita. Ou não precisa fazer marmita com tudo pronto, mas já deixa pelo menos os legumes picados. Faça uma organização da sua cozinha, né? Deixa os alimentos picados, a carne, um peito de frango já picado, já temperado. Se você puder deixar pronto, melhor ainda. Mas se você gosta de tudo fresquinho, tudo bem também, mas adianta, sabe? Deixa picadinho. Deixa um alho, uma cebola já batida num pote para você ter o seu tempero. Facilite a sua vida, organize a sua cozinha. E, gente, falando em organização, é muito importante que você se organize para que você tenha um tempo para fazer essas coisas. Para que você consiga adiantar a sua refeição, consiga adiantar as comidas da semana. Faça um arroz, um feijão, faça com mais quantidade para sobrar, para você se alimentar nos outros dias. Faça, entendeu? Faz mais quantidade, se organize para você fazer uma organização alimentar. E, gente, para você se organizar, eu recomendo muito, claro, né? Os materiais lá da papelaria Kaluk. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo da papelaria. Lá você encontra várias canetas, vários marcadores, são várias coisas lindas e são de ótima qualidade. Então, eu recomendo muito para vocês que querem se organizar, que vocês façam cardápio, que vocês organize o seu dia para que você consiga encaixar ali no seu dia um tempo para você se dedicar às suas refeições, ou que seja cada dia um pouquinho, ou uma vez na semana. Geralmente tiro um dia na semana onde eu capricho mais assim, eu tempero carne, eu faço feijão, eu faço mais arroz, eu faço mais coisas assim, e sempre ao longo dos dias, né, eu vou picando um legume, eu vou fazendo um legumezinho, uma carne fresca. São coisas que eu gosto de comer mais fresco, legume e carne. Eu gosto de fazer na hora do consumo. Mas geralmente eu já deixo temperado, se eu já procuro deixar picado, eu já procuro facilitar a minha vida. Porque senão eu vou chegar em casa, eu vou pedir um lanche. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer um miojo. Eu vou chegar em casa, eu vou comer um pão. E aí, o que eu tô buscando, o que eu tô querendo, eu não vou conseguir. Então é muito importante que vocês se organizem. E se você também está em busca do emagrecimento, se você também está em busca de uma vida mais saudável, de uma vida mais longa, de uma vida mais feliz, vamos dizer assim, porque a saúde, ela nos deixa muito mais disposta, ela nos dá muito mais disposição e a gente consegue fazer muito mais coisa no nosso dia a dia, a gente consegue realizar muito mais dos nossos objetivos, porque a gente consegue se entregar muito mais fisicamente. E isso traz muita alegria e muita felicidade para nossa vida. Então, se você também está em busca disso, deixa aqui nos comentários, conte pra mim se você tá passando por esse processo, se você já começou, se você vai começar. Conte aqui pra mim nos comentários que eu quero saber, gente. Eu quero muito saber da história de vocês. Os relatos de emagrecimento é uma coisa que eu gosto muito de consumir. E eu quero saber da sua história, da sua vivência, o que aconteceu com você, qual é o seu processo, aonde você tá. E aí, quando eu cheguei agora, esses dias, né, eu descobri que eu estava grávida há alguns meses atrás. E aí começa a pesagem e tal. E aí na minha segunda pesagem, gente, eu dei uma emagrecida no começo da minha gestação. Eu estava com 54 quilos e 800. Então eu fui a pessoa que saiu de 69,900 para 54 quilos e 800. Foram mais de 15 quilos perdidos. E foi, Carol, demorou anos? Sim, demorou, de fato. Não foi falar que foi do dia pra noite, porque não foi. Mas eu não tava buscando emagrecimento, gente. Eu tava buscando saúde, eu tava buscando a minha melhor versão, a minha melhor fase, o meu melhor, entende? E o meu corpo, de fato, eu não tava triste com ele, não me incomodava. Só que eu queria ser mais saudável, era isso que eu tava buscando. E eu consegui, né, ser muito mais saudável. E é claro que os pezinhos a menos na balança
foram muito significativos pra mim. E essa era eu, com os meus quase 70 quilos, e essa sou eu com os meus 55. Eu devo estar com mais hoje, tá, gente? Eu não sei ainda o certo com quantos quilos eu tô, mas eu creio que eu devo estar com uns 56 agora, por causa da gestação. Então já tem bastante tempo já tem quase um mês que eu fui na médica, né, pra fazer essa pesagem. Então eu creio que eu já dei uma engordadinha já, por causa da gestação. Eu já tô bem barrigudinha. Eu creio que eu já devo estar com uns 56 quilos, daí pra lá. Essa é a minha barriga. Eu não cheguei a passar por emagrecimento completo, eu não cheguei a ter minha barriga chapada, não cheguei. Eu emagreci muito, 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 mas ainda tinha gordura, ainda coisa pra emagrecer ainda. Mas tá tudo bem, é uma fase, é um processo, e eu sei que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, eu sei que eu vou conseguir ou não também, desde que eu estiver me alimentando saudável, desde que eu estiver bem, tá tudo bem, entende? É isso que eu busco. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha inspirado vocês a viverem a sua melhor versão, a viverem o melhor do que vocês puderem. E eu vou estar deixando aqui no final um vídeo onde eu conto a respeito de uma crença limitante que eu tive sobre alimentação.